E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar um pouco sobre viagens e planos e sonhos que envolvem viagem. Vamos falar um pouco de alguns países e do que eles estão passando atualmente. Muitas pessoas têm um sonho de viajar para o exterior. Não importa qual país seja, mas tem um sonho de viajar para fora do Brasil. E eu estava pesquisando, né? Eu também às vezes, em alguns momentos, eu me pego pensando em viajar para fora do Brasil. Embora eu não tenha saído nem do meu estado, né? Eu ainda não tenho saído nem do meu estado, mas eu ainda assim me pego pensando em viajar para fora do Brasil. Mas antes eu gostaria de conhecer meu Brasil primeiro, né? Porque eu não saí nem do meu estado ainda. Então assim, vamos falar um pouco sobre das questões atuais que eu observo. É que tem muita gente que ainda cai naquele estereótipo daquelas propagandas cinematográficas. Não sei se você está conseguindo me entender, porque quem lidera as propagandas cinematográficas é os Estados Unidos, é os United States. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso influencia globalmente as pessoas e as nações, uma vez que esse país, né, os Estados Unidos, ele lidera a indústria dos filmes, né, cinematográfica, a indústria cinematográfica. E assim a gente sempre tem um sonho de conhecer o país que a gente teve mais contato com a cultura através da arte, né, porque a indústria cinematográfica, ela em si, ela promove a arte ali de filmes e tal. E aí os Estados Unidos, eles meio que lideram esse ranking. E aí muitas vezes as pessoas, elas se pegam querendo viajar para o exterior, para os Estados Unidos e tal. Pessoas que têm maior contato com a cultura de um outro país, essa pessoa, ela tende a simpatizar, a querer ir para esse outro país que ela teve contato com a cultura, né? Embora seja por meio de filmes, embora seja por meio de músicas e, enfim, geralmente tem a ver com o marketing da arte. Os Estados Unidos são expert no marketing da arte envolvendo a indústria cinematográfica, como por exemplo aquele Rocky Balboa, não sei se eu falei certo, perdão pessoal, aquele Rocky Balboa, isso, aquele Rocky Balboa, que é do Sylvester Stallone, um filme muito bom por sinal, que eles fazem, tipo, jogam farpas na antiga União Soviética, que é a Rússia, com aquele, eu acho que é o Rocky 3, né, que tem aquele personagem chamado Ivan Drago, se eu não me engano, ele é da Rússia, e aí ele chega nos Estados Unidos e tal, e aí ele termina que ele comete uma atrocidade no meio do esporte, que isso não é legal. Ou seja, já tá achando fazendo com que as pessoas que se entretenham com essa arte pensem coisas não muito legais a respeito da Rússia. Só porque assim a pessoa realmente fica meio que recebe uma leve doutrinação da cultura por meio da lacração, né, de um país. Os Estados Unidos costumam meio que lacrar a antiga União Soviética, consequentemente porque eles têm ali suas peculiaridades de rivalidade, né? E aí eles usam também essa influência na cultura, na indústria cinematográfica e entre outros, né? Sempre querendo jogar farpa, dizendo que o seu país é melhor, o seu país é mais diplomata, o seu país é mais democrata, e o outro país é que não é legal e tal. E eles pegam essa questão e eles introduzem dentro da arte cinematográfica e espalha para todo mundo, para todas as nações, globalmente. Aí o pessoal realmente começa, quem consome esse tipo de arte, né, que é a maioria das pessoas, né, cinematográfica, as pessoas consomem isso e elas passam a conhecer um pouco sobre a cultura do país, ao mesmo tempo que ela pega um pouco da lacração do país contra o outro, né? Não sei se você está conseguindo me entender. Então, assim, quando
quando a gente pensa nessa questão e tal, a gente pode perceber um pouco dos gostos das pessoas, porque isso aí também é uma guerra cultural, dizendo que o meu país é melhor, tem a melhor cultura, o outro país ele não entende de democracia, nem nada do tipo, é um país não muito legal e tal. Sempre fica trocando aquelas farpas através da arte, querendo influenciar, sobretudo, as pessoas que consomem, né, a arte, a indústria cinematográfica, entre outros fatores, entre outros detalhes e tal, que eu poderia estar falando e tal, mas eu quero mais focar aqui na questão das viagens. Por isso, tá aí as pessoas de querer ir para os Estados Unidos, porque elas acreditam que lá a vida é melhor e tal, porque é relatado nos filmes, né, na indústria cinematográfica, através da arte. Eles promovem essa cultura de que lá é bom, de que lá tem mais recursos, de que eles são o rei da economia. Mais ou menos isso, né? Tipo assim, o meu país ele é melhor. Através da arte eles conseguem influenciar a sua cabeça para depois você ficar pensando, realmente é um país que eu gostaria de viajar. Porque antes mesmo, bem antes mesmo, hoje não, hoje já não tá tão... Agora, com o aumento da internet e da informação, as pessoas não ficam só circunscritas à arte cinematográfica, à indústria cinematográfica, porque antes era em peso a influência da indústria cinematográfica. Mas hoje em dia, com o aumento da informação e da tecnologia e da internet, com a ascensão da internet, hoje nós podemos ter várias opiniões diferentes, não podemos mais, ou melhor, a gente tem a liberdade agora de consumir mais informações do que ficar circunscrito a apenas uma cultura através da arte cinematográfica de um país. E aí isso podemos dizer que antes, no passado, quando não tinha essa cadeia de informações que hoje nós temos através da internet, as pessoas elas tinham um sonho de viajar, e a maioria delas gostaria de viajar para os Estados Unidos, porque sempre foi o país que mais investiu nessa questão da indústria cinematográfica, e influenciar a opinião das pessoas por conta disso. Hoje a gente pode observar que já não é bem assim mais. Hoje a gente encontra pessoas que querem viajar para Portugal, a gente encontra pessoas que querem viajar para o Japão, para a China, para a Rússia, para a Coreia do Sul. Eu, por exemplo, eu gostaria muito de viajar para a Coreia do Sul, e mais precisamente eu gostaria de visitar a cidade de Seul, eu acho que é assim que pronuncia, Seul, que é a capital lá da Coreia do Sul. Eu gostaria muito de visitar lá, mais do que qualquer cidade dos Estados Unidos. Antes eu gostaria realmente de viajar para os Estados Unidos também, seguindo essa cultura cinematográfica, né? Porque eu acreditava que lá o pessoal tinha mais dinheiro e tal. Até é verdade e tal, mas a gente se engana muito. A gente acha que todos os milionários do mundo vêm de lá, mas é por conta dessa questão cinematográfica, né? Dessa influência no meio artístico que a gente tem isso. Mas eu não sonho muito em viajar para os Estados Unidos, mas eu gostaria realmente de viajar para fora do Brasil, independentemente de qual país seja. Mas eu gostaria de conhecer a Coreia do Sul e tal, mas também eu torno a afirmar que é por conta da minha, eu sinto, como é que eu posso dizer, simpatia com o conteúdo do pessoal da Coreia, sabe? E aí por isso que eu gostaria de conhecer eles lá e tal. Eu sei que não tem nada a ver com dorama, eu sei que eles lá muitas vezes são mais fechados do que qualquer outro pessoal. Mas é assim, pessoal, eu não sou assim um cara que pensa só por conta de uma arte cinematográfica que é dorama, né? Tem gente que acha, dorama e tal, eu acho que eu quero ir pra Coreia e tal. Não é bem isso. Mas é verdade que eu acho muito bonito lá. Acho muito bonito lá, o clima também é bem legal. É claro que existem outros lugares bonitos, né? Como por exemplo a Suíça, outro lugar também que eu gostaria de conhecer, a Suíça. Porque aquelas montanhas lá, galera, rapaz, é muito legal, muito bonito. Eu gostaria de conhecer também a Suíça. Então assim, pessoal, hoje a gente podemos analisar um pouco
e ter mais informações arbitrária em relação a um país que a gente deseja visitar, que a gente deseja conhecer. Como, por exemplo, a gente não pode seguir mais essa influência cinematográfica, porque eles retratam o que querem, sabe? Ele consegue influenciar a opinião dos internautas através da arte de forma tendenciosa e não arbitrária, ou seja, o que convém a eles, eles mostram. E hoje a gente pode observar o seguinte: ao pensar em viajar e tal, a gente tem que observar a questão do país internamente. Como, por exemplo, eu estava observando o Canadá. O Canadá eu acho interessante também porque lá não é tão burocrático para você entrar lá e nem conseguir um trabalho. Lá não é tão burocrático para você conseguir um trabalho lá no Canadá. Mas só que eu fui analisar as questões que eles estão enfrentando atualmente. São questões políticas e que envolve também uma má distribuição dos recursos do país. E isso implica também na má administração financeira, que implica também no consumidor final e o aumento da violência por conta da falta de recurso adequado, pessoas morando na rua e tal. A situação do Canadá está mais ou menos nesse cenário de crise política e financeira, né? E assim, se a gente tivesse, por exemplo, o momento ideal para viajar para viajar para o Canadá é esse e tal, porque não está sendo tão burocrático conseguir o visto e tal e trabalhar lá. Mas pessoal, observe isso aí, galera. Lá tá difícil até para eles mesmos, sabe? Tem muito pessoal lá que estão querendo viajar, sair do próprio país por conta de algumas lideranças políticas que não estão curtindo, e o aumento da violência e da criminalidade. E aí, pessoal, aí vocês vão querer e tal, negligenciando o cenário atual em que o país se encontra. Vocês têm que observar isso, sabe? Como, por exemplo, se você quiser visitar outro país, você também tem que observar a questão econômica. E assim, os Estados Unidos e tal, falar também um pouco sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é só flores não, tá, pessoal? É claro que todo país tem seus adversários e tal, mas não é querendo jogar balde de água fria no seu sonho de ir para os Estados Unidos não, mas tem lugar que você, não vou generalizar, né? Tem lugar que você também vai ser muito bem recebido. Nós que somos brasileiros e tal, vamos ser muito bem recebidos. Lá nos Estados Unidos tem muitas pessoas boas, mas também tem muitas pessoas que não são interessantes, sabe? Tem muitas pessoas também preconceituosas e tal. E também em todo lugar, se você for também, mas o preconceito é mais no meio da cultura e dos traços, né? Porque nós temos um traço aqui, né? Latino-americano, eu acho que é latino-americano. E aí a gente vai pra lá, a gente meio que é parecido com eles, né? Porque eles também são parecidos com nós. Mas aí se a gente ir lá, por exemplo, para um país asiático, por exemplo, a gente vai encontrar um pouco mais de fechamento, ou até mesmo a gente pode ser tipo celebridade, sabe? Porque somos diferentes um pouco, né, deles e tal, por conta dos traços asiáticos, que são diferentes do pessoal aqui do Ocidente, né? O pessoal lá do Oriente, da Ásia e tal. Mas assim, pessoal, vamos analisar aí, galera. Não vamos ficar entrando em qualquer boca não, sabe? Porque tem muita gente rica até que só consegue se sustentar num país quando ele está em crise, num país estrangeiro, por conta de muito dinheiro, sabe? A pessoa tem que se estribuchar para poder fazer aquele jogo de cintura financeiro para poder não falir. E se você quiser realmente, eu vou atrás de uma vida melhor, você pode ter sorte, mas você tem que pesquisar bastante. Pesquise, e aí é como diz aquela história, né? A sorte ajuda quem se prepara. Era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, né? Eu converso meio que como se eu estivesse do seu lado aí, falando desses assuntos, meio que aleatório, às vezes até gaguejo um pouco e falo um pouco
um pouco não seguindo uma linha reta, mas eu vario para um lado, vario para o outro, mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram aí, deixa o like e se inscreva. Desculpa aí porque o áudio tá bem longo, mas aí vocês ficaram vendo esse joguinho aí, parece a gincana do Silvio Santos. Comenta aí, galera, o que vocês já acham sobre viajar para fora do Brasil, se vocês têm esse sonho ou não. Valeu!